Se a sua operação coleta, infere ou monetiza dados de crianças e adolescentes, você está numa zona de altíssimo risco regulatório. E aqui, o risco não é só a multa da ANPD. É dano de reputação, perda de confiança do mercado, pressão de investidores e um impacto direto no valuation da sua empresa. Por isso, hoje vamos direto ao que importa. Quais controles e evidências um controlador de dados precisa ter para sustentar conformidade com a LGPD e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, agora na sua versão digital. Eu sou Vitor Machado, advogado, especialista em LGPD, compliance e segurança da informação. E um aviso rápido: este conteúdo é informativo. Atenção! Cada caso exige uma avaliação jurídica e técnica específica para a sua realidade. Vamos começar pelo básico. Por que o tratamento de dados de menores exige um regime reforçado de proteção? Porque crianças e adolescentes são considerados titulares de dados hipervulneráveis. Isso significa que o seu programa de privacidade não pode ser genérico. Ele precisa operar com alguns princípios elevados à máxima potência. Primeiro, minimização agressiva de dados. Colete apenas o estritamente necessário. Segundo, padrões restritivos por padrão. As configurações de privacidade e segurança devem ser as mais protetivas desde o início, sem que o usuário precise fazer nada. Terceiro, transparência operacional. A informação sobre o tratamento de dados tem que ser clara, acessível e compreensível para esse público. E por último, controles de segurança e resposta a incidentes com prioridade máxima. Qualquer falha aqui tem um potencial de dano muito maior. Antes mesmo de discutir a base legal correta, você precisa fazer um diagnóstico rápido da sua operação. Responda a 3 perguntas-chave. Primeira, o seu produto ou serviço é direcionado a menores. Pense na experiência do usuário, na linguagem que você usa, nos influenciadores que contrata, nas funcionalidades que oferece. Segunda, o seu produto é acessado por menores. Mesmo que não seja o seu público-alvo principal, se o seu serviço é aberto, sem barreiras de idade efetivas, a resposta provavelmente é sim. E terceira, a sua empresa infere que há menores na sua base de usuários. Você consegue identificar isso pelo comportamento de navegação, horários de acesso que coincidem com o período escolar, ou pelo tipo de conteúdo consumido? Se qualquer uma dessas respostas for sim, você precisa de controles dedicados e robustos, não de uma política de privacidade genérica. Agora vamos entrar na parte prática, nos entregáveis de compliance. O que uma auditoria ou um órgão regulador, como a ANPD ou o Ministério Público, vai querer ver em caso de uma fiscalização? Controle número 1. Um inventário e mapeamento de dados. O famoso ROPA, com um recorte específico para dados de menores. Você precisa saber exatamente quais dados de crianças e adolescentes são coletados. Para qual finalidade específica, por quanto tempo eles ficam armazenados e com quais terceiros, internos ou externos, esses dados são compartilhados. Sem esse mapa, você está cego. Controle 2. Um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, UDP/IA, com foco nos riscos para menores. Esse relatório precisa ir além do básico. Ele deve avaliar riscos de criação de perfis comportamentais, exposição indevida, sistemas de recomendação que possam levar a conteúdos inadequados, assédio, aliciamento e até manipulação por meio do design da sua plataforma. É uma análise de risco aprofundada. Controle 3. Privacy by Design e Safety by Design na prática. Isso significa que as configurações padrão do seu produto devem ser restritivas, recursos de proteção, como filtros de conteúdo ou bloqueio de contatos, devem estar ativados desde o início. É preciso criar restrições no sistema para evitar abusos, como limites de envio de mensagens ou de interações. A segurança e a privacidade precisam nascer com o produto, não serem um remendo. Controle 4. Gestão de consentimento e transparência em camadas. Ter uma política de privacidade longa e complexa não adianta nada. A transparência precisa ser operacional. Isso inclui avisos curtos e compreensíveis na interface do usuário. Painéis de controle, onde o titular ou seus responsáveis possam gerenciar as permissões de forma granular. E, quando a base legal for o consentimento, você precisa de uma trilha de auditoria completa, com logs que comprovem quando, como e para que o consentimento foi obtido. Controle 5. Governança de terceiros. Estou falando de SDKs, de Analytics, ferramentas de AdTech, APIs de parceiros. Para cada um deles, você precisa fazer uma due diligence
rigorosa. Exija um DPA, o contrato de tratamento de dados, que inclua cláusulas claras sobre suboperadores e obrigações de segurança. Você precisa rastrear ativamente quais dados estão sendo compartilhados. Se você não sabe o que um SDK instalado no seu aplicativo está coletando, você não controla o risco. Controle 6. Governança algorítmica. Se a sua plataforma usa sistemas de recomendação, ranqueamento ou moderação automatizada. Aqui, a accountability se torna essencial. Você precisa documentar os critérios que o algoritmo usa, testar seus efeitos para evitar vieses e discriminação, medir se ele está criando bolhas de conteúdo ou loops viciosos. E, claro, aplicar mitigações para os riscos identificados. O algoritmo não é uma caixa preta. Ele é um objeto de responsabilidade da sua empresa. Controle 7. Um sistema robusto de moderação de conteúdo e tratamento de denúncias, com SLAs bem definidos. Você precisa de um canal de denúncia acessível e fácil de usar. As denúncias devem ser classificadas por severidade. E os SLAs, os prazos de resposta, precisam ser curtíssimos para temas críticos como assédio, cyberbullying, aliciamento ou exposição de conteúdo sensível. Agilidade aqui é fundamental para mitigar danos. Controle 8. Um plano de resposta a incidentes com prioridade e processo de geração de evidências. Não basta ter um plano genérico, você precisa de um playbook específico para incidentes envolvendo dados de menores. Esse plano deve cobrir a detecção e contenção rápida da ameaça, a preservação de evidências para fins de auditoria e investigação. Um processo claro de avaliação sobre a necessidade de notificação à ANPD e a outros órgãos competentes. E, finalmente, um plano de comunicação externa para gerenciar a crise de forma controlada. E, por último, o controle 9. Treinamento e accountability interna. Não adianta o jurídico e o encarregado de dados saberem de tudo isso se os times de produto, marketing, suporte e engenharia não estiverem na mesma página. Você precisa treinar essas equipes sobre os riscos e os controles específicos para dados de menores. E mais importante, mantenha as evidências desses treinamentos. Listas de presença, o conteúdo apresentado, avaliações de conhecimento, isso demonstra o compromisso da empresa com a cultura de privacidade. Agora, vamos falar rapidamente dos antipadrões, as práticas que mais geram passivos, regulatórios e de reputação. O primeiro é o famoso compliance de papel. Ter uma política de privacidade perfeita no site, mas uma operação interna que não segue nada do que está escrito. O segundo é a mentalidade de crescimento a qualquer custo, usando design persuasivo e dark patterns para engajar e reter usuários menores, ignorando os riscos. O terceiro é a falta de governança sobre terceiros, especialmente SDKs, que transformam seu aplicativo num verdadeiro vazador de dados, sem que você perceba. E por fim, a incapacidade de responder rapidamente a perguntas básicas como: onde está o dado desse usuário, quem acessou e com quem ele foi compartilhado? Se você não tem essa resposta na ponta da língua, seu programa de governança falhou. Para fechar, vamos a um plano de ação. Se eu tivesse apenas 30 dias para elevar a maturidade de um programa de privacidade focado em menores, o que eu faria? Na semana 1, faria o diagnóstico rápido, o inventário de dados e o mapa de compartilhamento com terceiros. Na semana 2, focaria em correções de baixa complexidade, na experiência do usuário, implementando privacidade por padrão e a transparência em camadas. Na semana 3, correria atrás dos contratos com terceiros, ajustando políticas de retenção de dados e criando o playbook de resposta a incidentes. E na semana 4, eu focaria em testes, treinamento das equipes e na organização de todo o pacote de evidências para uma eventual auditoria. Lembre-se, conformidade, nesse contexto, não é discurso, é capacidade operacional comprovável. Agora, eu quero ouvir de você. Se você é encarregado de dados, do jurídico ou de compliance, qual desses pontos é o maior gargalo na sua empresa hoje? É o produto, a gestão de terceiros, a governança do algoritmo ou a resposta a incidentes? Comente aqui embaixo. Dependendo do interesse, posso disponibilizar um checklist de auditoria e um modelo de matriz de responsabilidades para ajudar na implementação. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe com seus colegas e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.